Um dia tinha se passado desde que a Liu foi derrotada pelo Otar, e ela agora estava acordando. Ao lado dela, a Sfi, que vai explicar a situação, porque a Liu vai ficar desesperada, porque você não me acordou mais cedo? E ao saber do que aconteceu, aí que a Liu vai ficar ainda mais confusa. Por que a Freya estava controlando a cidade toda? Isso é absurdo. E a Sfi vai falar que acredita que seja porque ela quer tornar o Bel propriedade dela. E isso vai deixar a Liu ainda mais inquieta. Aquele que ela finalmente percebeu que amava tinha sido roubado por uma deusa. O coração dela sendo perfurado. E nisso a Sfi já vai falar: me prometa que você vai manter a calma e não vai simplesmente agir de maneira precipitada. Se você não puder fazer isso, eu vou forçar você a ficar aqui, nem que eu tenha que te amarrar na cama. Ela explicando que o encanto da Freya era absoluto. Então até mesmo os aliados da Liu naquele momento estariam contra ela. E que até mesmo Hermes provavelmente agora era inimigo delas. Aí isso vai fazer a Liu se acalmar. Ela vai agradecer pelas fitas salvo ela. E começariam os preparativos para elas poderem agir. Então depois de um tempo vão começar a observar o horário. A Liu de longe, observando os portões, vai encontrar a Freya lá, recebendo as pessoas, para encantar todo mundo que chegava na cidade. Então estava claro que a Ganesha família tinha virado marionete da Freya família, e que se elas entrassem lá e descobrissem a identidade das duas, elas provavelmente seriam presas. Enquanto isso, a Anya estava enfiada no quarto dela, debaixo de uma montanha de cobertores, seus olhos completamente sem vida. Ela foi incapaz de impedir que a Freya família tentasse matar a Cir. E além disso, quando o Arlen, o Vana Freya, apareceu, seu irmão, ela se rendeu imediatamente e nem tentou revidar. Ela acreditava que as garotas que trabalhavam na taverna eram a família dela. Então ela não só fracassou em proteger um membro da sua família, como simplesmente o entregou. E a Anya não sabia de nada que tinha acontecido desde aquilo, já que ela estava enfiada no quarto dela. O que aconteceu com a Cir? Mesmo que ela estivesse ainda viva, a Anya não aguentaria encará-la. E mesmo que se a Cir a perdoasse, ela não conseguiria suportar aquilo. Ela tinha medo até de dormir, porque ela tinha tido um sonho de todas estavam trabalhando, mas a Cir não estava lá. Todas agiam como se nada tivesse acontecido, como se a Cir jamais tivesse existido. E por algum motivo, nesse sonho o Bel agora fazia parte da Freya família, e ela estava com medo de ver esse sonho novamente. Até que a Chloe vai chutar a porta, forçar ela a abrir. A Runoa vai entrar também, já chamando ela de idiota para ela largar de ficar daquele jeito, perguntando por quanto tempo ela ia ficar enfurnada ali. E nisso ela vai ser tirada à força lá do quarto. Aí enquanto estão forçando a Anya a se arrumar, vão falar que até a Liu tinha ido para algum lugar e não voltou ainda. A Anya vai perguntar, e a Cir? Tanto a Runoa quanto a Chloe nem perguntaram quem. Elas nem sabiam o que era Cir. E estavam realmente confusas. E isso a Anya vai ficar com raiva. O que vocês estão falando? A Cir é a Cir, a garota que trabalhava aqui. Aí não conseguindo uma reação positiva das duas, ela vai chamar pelas outras garotas e vai perguntar: vocês conhecem a Cir, não é? Mas todas ficaram confusas também. E a Anya não vai querer aceitar aquilo, só podia ser mentira, né? Aquilo era uma continuação do sonho dela, um pesadelo onde ela era a única que ainda estava sã. E a Mia vai aparecer e falar pra ela: para com isso, não adianta. E a Anya vai tentar protestar: não me diga que até você esqueceu. Só que a Mia vai dizer: eu me lembro daquela garota idiota. Mas ela vai completar a resposta: a deusa apagou a existência da Cir. Todos que não são seguidores da Freya tiveram sua realidade distorcida. Aí ela vai tentar questionar a Mia novamente e por que a Freya faria aquilo. Ela não vai receber uma resposta e vai sair correndo desesperada para a rua. E ela continua correndo, sem parar, seguindo para Babel, onde a deusa certamente estava, sem saber que a destruição esperava por ela. No meio de uma grande rua estava uma pessoa gato. O único irmão dela estava bloqueando o caminho. E ele vai mandar ela ir com ele. E a Anya não podia fazer nada além de seguir seu irmão. Voltando para Liu e para Asfi, elas entraram em horário com sucesso.
usando um túnel subterrâneo conhecido pela Hermes Família, que foi usado na época dos Evios. Para evitar riscos, as duas agiriam separadamente. Elas reuniriam a maior quantidade de informações possíveis e ao pôr do sol voltariam por onde elas entraram. E caso uma das duas não apareça, a outra deve assumir que ela foi pega pela Freya. A Asfi estava provavelmente voando naquele momento pela cidade, enquanto a Liu caminhava pelas ruas tentando evitar as ruas principais e as tavernas. Afinal, todos em horário eram inimigos. E nisso ela vai fazer perguntas discretas a algumas pessoas, e sempre era a mesma resposta de que nada estava diferente. Ninguém sabia que estava sob o encanto da Freya. E depois que ela aniquilou um aventureiro que tentou avançar nela quando percebeu que ela era uma elfa, ela perguntou: você sabe a localização do Belcrânio e o que aconteceu com a Escha Família? E o cara vai perguntar: Bel, Escha Família, do que você está falando? Ele é da Freya Família. E quando ela estava prestes a fazer outra pergunta, o homem que estava tremendo de medo de repente perdeu todos os sentimentos e perguntou: você está procurando por informações do Belcrânio? Ele tinha virado a marionete. E a Liu vai perceber aquilo. Eles foram instruídos para contar a qualquer um se eles descobrirem uma brecha nas regras da deusa. Mas aquilo confirmava. Como a Asfi tinha dito, a Freya queria tornar o Bel propriedade dela. Isso ela vai nocautear o cara, vai esconder ele numa casa abandonada. E ela também preocupada com a Cir. Aí ela vai continuar caminhando, escondendo nas sombras, vai ver membros da Freya Família e ela instintivamente sabia que eles estavam procurando por ela e pela Asfi. Aí a Liu vai refletir novamente sobre a situação, sobre como estava tudo sendo vigiado, que será que ela deveria simplesmente esperar pelo pôr do sol e se encontrar com a Asfi, até que ela vai perceber que algo estava errado, não tinha ninguém à volta dela. A Liu estava propositalmente escolhendo ruas pouco movimentadas para caminhar, mas ela não estava sentindo a presença de uma única pessoa sequer. Ela vai pensar: uma armadilha? Aí ela, com a sensação ruim, vai querer recuar, e quando ela vai se preparar para correr, ela vê a Anya seguindo o irmão dela. E a Anya pensando: há quanto tempo eu tenho observado pelas costas? Fora o Allen, o Vana, a Freya, a Anya não tinha uma família. Ela nem conseguia mais se lembrar do motivo dela não ter pais, de tão antiga que essa lembrança era. E naquela época ela só vivia por causa do Allen. Era o irmão dela que lutava pelas coisas. A Anya só ficava chorando de medo. Ela queria a proteção de seu irmão, ela se agarrava a ele, procurando o calor da única coisa que ela ainda possuía, aquele único laço de família. E ela sabia que estava irritando ele fazendo aquilo. Até que um dia, os dois gatinhos foram encontrados por uma deusa. Incapaz de responder a ela aonde eles moravam, ela os acolheu, porque suas almas chamaram a atenção dela, em especial a alma do Allen. Mas o que esperava pelos dois era o batismo, algo que fazia com que o tempo que eles passaram na rua parecesse com férias. Mas o Allen atingiu as expectativas da Freya, rapidamente se destacou no combate e chegou ao nível 2 em 1 ano. E por causa disso a Anya não tinha mais tempo para ficar chorando, e ela se dispôs a ir ao campo de batalha, tudo para não ser deixada para trás pelo seu irmão. Ela estava sedenta por família, e mesmo que agora ela tivesse uma outra família ao redor dela, o laço com seu irmão era algo especial. Mas naquela época o horário estava na sua época das trevas, e até mesmo membros da Freya Família poderiam morrer a qualquer momento. Não era incomum para eles desaparecerem no outro dia, então estavam todos sempre tensos. Com isso, poucos davam atenção a Anya. Então ela desesperadamente tentava manter o ritmo com seu irmão. Quando Allen chegou a nível 3, ela se tornou nível 2. Quando seu irmão recebeu o nome Vana Freya, os deuses deram à irmã o nome Vana Alf. Mas então, o limite chegou. Ela ignorou a oposição raivosa de seu irmão e forçou a ir com eles numa expedição aos andares profundos e quase morreu. O Allen também acabou extremamente ferido. Se ele estivesse sozinho, aquilo não teria acontecido. Foi tudo por culpa da Anya. Existem aqueles que são escolhidos e aqueles que não são.
O Allen era o escolhido e a Anya não. E quando o Allen finalmente se recuperou, ele disse bem na cara de sua irmã: "Sua idiota, nunca mais mostre sua cara para mim." Naquele dia, ele a abandonou. Ela chorou, desesperada, pediu por perdão, só para ser chutada de lado. E então, a deusa também falou: "Você não é necessária." Desde o começo a Freya queria o Allen. A Anya simplesmente veio como parte do acordo. A gatinha perdida foi abandonada por sua mais nova família. E naquele dia, ela se tornou um gato de rua. Todos ignoravam a gata de rua suja e vazia. A diferença das lágrimas dela e da chuva desapareceu. Ela se tornou uma boneca vazia, esperando se quebrar por completo. E aquela que segurou a mão dela foi uma garota de cabelos acinzentados. Ela deu a Anya uma casa e uma família, sem pedir por nada em troca. Seu nome era Cyr. Então a voz do irmão dela vai falar: "É aqui." E a Anya vai sair de suas lembranças. Ela estava num local aleatório da cidade. O estranho era que não tinha ninguém por perto. As pessoas em volta provavelmente tinham sido removidas pelo poder do encanto da deusa. E para confirmar isso, a deusa estava lá no meio, envolvida no manto. E nisso a Freya vai dar boas-vindas a elas e também vai comentar que talvez ela devesse dizer que já faz um tempo desde que elas se encontraram. Porque pela perspectiva da Anya, fazia muito tempo que elas não se encontravam. E a Anya vai ficar meio confusa com aquilo. E então a Freya vai fazer uma oferta para ela. Você prefere ficar em silêncio ou você prefere que eu encante você para esquecer tudo? A Anya simplesmente vai falar o quê e a Freya vai reforçar: "Eu estou perguntando se você quer se tornar a minha marionete ou não." Aí isso vai levar uma discussão do que a Freya tá fazendo. Ela vai explicar mais ou menos, sem dar muitos detalhes pra Anya. Aí então a Anya vai protestar perguntando o que aconteceu com a Cyr. E a Freya então vai falar: "Ela não existe mais. Ou era o que eu gostaria de dizer. Mas vocês duas não acreditariam nisso se eu não deixasse que vocês se encontrassem com ela." Aí então a Freya vai tirar o manto dela e vai revelar o rosto da Cyr. Aquela que sempre esteve com você na taverna era eu. Eu sou a Freya e eu sou a Cyr. Freya é a Cyr e a Cyr era a Freya. E nisso a Anya vai gritar, porque aquilo só poderia ser uma piada. E a Freya vai até meio que brincar com ela e repetir coisas que a Cyr falou pra ela no passado. E isso só destruindo a Anya. Todas aquelas memórias preciosas dela estavam sendo corrompidas naquele momento. A Freya sorrindo, enquanto a Anya chorava e balançava a cabeça dela tentando negar aquilo. E a Anya vai desesperada perguntar: "Por quê? Por que você faria isso?" E a Freya vai simplesmente falar: "Você sabe o porquê. Foi só pra passar tempo. Foi só o capricho de uma deusa." E nisso a Anya vai quebrar. Suas memórias se espedaçaram, se tornaram cinzas. E ela tentando rejeitar, gritando: "Você não é a Cyr. Devolva a Cyr." E a Anya vai tentar avançar só pra levar uma pancada do irmão dela. Ela vai sair voando e cair no monte de caixas de madeira que estava ali perto. E isso vai acabar fazendo a Lil reagir, que vai em socorro a Anya. E nisso a Freya vai ver ela e falar: "Aí está você." Toda aquela conversa com a Anya foi apenas uma armadilha para atrair a Lil. A Freya vai tentar atacar a Lil. A Freya vai dizer que não é necessário, mas simplesmente a presença dele ali era uma pressão gigantesca contra a Lil. E ela vai perguntar: "Você é realmente a Cyr?" E a Freya vai falar: "Você não acabou de ver a nossa conversa?" E a Lil vai continuar: "Então aquilo tudo era verdade, todos aqueles dias na taverna foram tudo um jogo pra você?" E a Freya vai simplesmente perguntar: "E daí, se foi só um jogo, Lil?" E isso vai causar também um choque na Lil. E pra piorar, a Freya vai continuar: "Todos possuem suas mentirinhas, não é? Essa era a minha." E a Freya ainda vai tentar segurar a mão da Lil, que vai bater, tirar a mão dela. Apenas 3 pessoas puderam segurar as mãos da Lil até hoje. A primeira foi a Lise, a terceira foi o Bel, a segunda tinha sido a Cyr. O corpo da Lil claramente rejeitou aquela mão que um dia já foi capaz de segurar a dela. Você não é a Cyr. Eu não posso aceitar que você seja a Cyr. Nisso, a Freya vai se irritar e mandar ela calar a boca e mandar a Lil se ajoelhar. E automaticamente a Lil vai fazer isso. A Lil era incapaz contra a vontade da Freya. A mente dela ficou agitada. A consciência dela parecia estar derretendo.
enquanto o corpo dela e seu coração desesperadamente desejavam se tornar escravos da deusa. O corpo dela e sua alma estavam sendo atacados por uma magia impossível de ser resistida. Mas rapidamente a Freya vai se arrepender daquilo. Vai pedir desculpas que aquilo se tornou um hábito ruim. E ela vai desfazer rapidamente o encanto da Liu. E ao mesmo tempo a Liu vai ficar com dificuldade de respirar, tossindo, enquanto aquele calor que tinha aparecido no peito dela começou a desaparecer. E a Freya vai dizer pra Liu: eu já disse pra você antes, eu amo pessoas que tentam ser belas pelo bem de outras. Eu amo Bel, mas eu também te amo. Mas como uma elfa, o corpo da Liu vai começar a gritar, ele sendo dominado por uma sensação desagradável. E vai vir a proposta da Freya: que tal compartilharmos o Bel? Não conseguindo acreditar no que ouviu, a Liu mal conseguiu ver o sorriso da Cir. Nós podemos mantê-lo só para nós. Só mais um pouco e ele estará pronto. Eu quebrarei a maldição daquele que ele adora. E com isso posso tornar o Bel meu. Eu não gosto da ideia de outros tocando Bel. Mas se for você, então eu não me importo. Eu poderia permitir isso porque é você. Vamos nós duas amar o Bel. Só nós três juntos. Nossos corpos se tocando, buscando os lábios um dos outros. Nossos cheiros se misturando enquanto nós nos abraçamos. A Liu não conseguia entender aquilo. Aquilo era aterrorizante, de causar náuseas, revoltante, nojento. Era a proposta de uma bruxa. E é claro, ela vai recusar. A Freya já esperava aquilo, era uma pena. Mas ela não podia mais voltar atrás. Foi a última coisa que a Liu ouviu antes dela perder a consciência. A Freya vai ordenar que o Allen a esconda no subterrâneo da casa deles. E ele vai questionar por que não simplesmente encantar ela. E ela vai responder: é algo sentimental, eu não quero corromper a alma dela. E como prometido, eu deixo a Anya por sua conta. Gotas vão começar a cair do céu. Vannafré vai se aproximar de sua irmã e vai dizer: tente fazer qualquer gracinha e destruirei aquela taverna sua. E com aquele aviso, estava tudo acabado. Finalmente, a chuva começou a cair. Novamente, naquele momento, era impossível diferenciar as lágrimas da Anya da chuva que caía. A mesma chuva que caiu sobre a Anya no dia que ela tinha sido abandonada pelo seu irmão e pela sua deusa. Enquanto isso, a Asfi esperando pela Liu no lugar combinado e ela não apareceu. E ela vai simplesmente murmurar: Leon, você também? Estou completamente só. Eu não tenho mais nenhum aliado sobrando. Mas ela vai tentar recuperar as forças, ficar invisível e continuar em frente. Enquanto a chuva caía, o Bel vai novamente visitar a Freya. E ele vai notar que hoje ela estava diferente, como se algo ruim tivesse acontecido. Mas ela vai tentar falar que nada aconteceu. Mas então ela vai falar que está um pouco sentimental porque alguém que ela considerava uma amiga a machucou. E a conversa continuando até que no momento a Freya vai resolver dizer: Bel, eu te amo. Isso vai pegar o Bel completamente surpreso. E então a Freya vai falar: ei Bel, você sabe como confortar uma mulher? E ele vai falar: não. E ela vai explicar: primeiro você coloca o seu braço no ombro dela. E ela fazendo o Bel seguir as instruções. E quando a mulher escorar no seu ombro, você faz isso também. Se você ver que ela está olhando para você, você deve olhar para ela. Olhando nos olhos dela, você coloca a mão no queixo dela e então beija ela nos lá. Mas aí o Bel vai gritar: de maneira alguma eu posso fazer isso. E vai separar os dois. Aí ela vai falar: você realmente ainda é muito ingênuo e tímido. Aí na confusão do Bel ela vai falar: eu realmente gosto de você. Aí o jeito que ela falou, a expressão, o tempo vai parar por um momento. Como se o Bel lembrasse de uma cena da memória dele, a Cir. E ele vai falar: Cir. E a Freya vai comentar, dizendo o nome de outra mulher quando eu estou bem diante de você. Eu nunca fui tão humilhada assim. Eu estou com raiva, Bel. Por favor, vá embora. Aí o Bel, sem poder consertar aquilo, vai sair. A deusa diante do espelho, sem dizer nada, abraçando o acessório que ela tinha ganhado do garoto. Mas do outro lado, uma porta se abre. E lá estava uma outra pessoa parada, como se um reflexo da própria deusa. E ela vai questionar: o que você está fazendo?
E ao receber essa pergunta, a luz em volta dela vai aparecer e então desaparecer, revelando a Horn. Então ela vai chamar pelo Redin, que vai ficar completamente em silêncio, mesmo quando a Horn, com o rosto completamente branco, passou pelos dois e saiu. E como um cavaleiro que fazia um juramento, meu corpo deve ser sempre o seu fiel servo. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.